Boa tarde, professor. Tudo bom com o senhor? Bom, eu vou começar a fazer então uma demonstração do, da execução do meu projeto, né? E para que amanhã a gente possa conversar, né, professor? E o senhor me dá ideias e orientações melhores, né? E já aproveitando para mostrar como funciona também o programinha, né? Em que passo nós estamos, né, professor? Então, esse aqui é o ambiente de programação do Java, né? Que eu uso o Apache NetBeans IDE, então é um ambiente de desenvolvimento aqui. Sobre a construção interna das linhas de código, eu vou falar após a execução. Então, primeiro eu vou executar aqui para o senhor possa dar uma olhada. Quando eu clico em executar, ele vai abrir para mim uma telinha, né? Que é essa tela de login, digamos assim, né? Aí a minha senha é teste, né, de login, e o meu password, né, minha senha, no meu login é teste, e minha senha é 123, né. Então quando eu clico em entrar, ele diz bem-vindo pesquisador, porque né, ele conferiu no banco de dados e realmente tem esse cadastro. Aí aqui nós temos a tela de início, né, aparece aqui nós temos, né, essa tela aqui de modelagem computacional, da difusão. Coloquei algumas figuras da internet, né? Figuras públicas, né, professor? Quando eu clico em início, então, ele vai dizer, né, do que se trata o projeto, né, modelagem computacional das equações de Menard-Iré na formação de padrões espaços temporais. Então, nesse trabalho de conclusão de curso, apresentado o curso de licenciatura em Física do Instituto Federal do Paraná, campus Paranaguá, como requisito final para a obtenção do grau de licenciado em Física, o orientador, né? Então, nesse trabalho serão apresentadas resoluções computacionais das equações diferenciais acopladas de Menard-Guillet. É proposta uma modelagem computacional desenvolvida na linguagem Python e uma interface gráfica em Java, que é essa interface aqui, né? Daí falta complementar ali o texto, né, com a comunicação com o banco de dados. Em um primeiro momento será apresentado um estudo sobre variáveis aleatórias. Acho que essa parte aqui eu posso tirar. É que eu copiei e colei lá do trabalho, lá da escrita do TCC, né? Bom, os parâmetros aqui, quando eu clico em parâmetros, né, nós temos os parâmetros de integração, que é a quantidade de sítios que eu estou trabalhando, né? Qual o tamanho da minha rede, né? Então, os sítios é qual o tamanho da minha rede, número de equações por sítio, né? Então, alfa, vizinhos ótimos, alfa é o decaimento, né, da rede, como ela se comporta ali, né? É um parâmetro da equação. Vizinhos ótimos é 1, ou seja, cada elemento vai se comunicar com o seu vizinho na rede, né? Então, digamos que a difusão ela é linear na rede ali, né? Tempo inicial, 0 segundos, tempo final, 3 segundos, né? O passo é 1 a cada 1 segundo. Parâmetros das equações, então ali, né? μx, μy, ρx, ρy, d0 e d1. Se eu clico em selecionar, ele salva no banco de dados. Daí ele pergunta, pesquisador, você confirma todos os parâmetros? Sim ou não. Se não, ele não insere no banco de dados. Né? Se eu limpar, eu limpo, né, a tela, e se eu clicar em default, ele volta para o default, né, que foi uma ideia que o senhor tinha me dado no início, né? Há um tempo atrás. Quando eu clico em resultados, ele tá acessando diretamente meu arquivo em Python, professor. Por enquanto, ele está acessando diretamente o arquivo em Python, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar umas linhas de código no meu arquivo em Python para acessar o banco de dados, né? Porque da interface gráfica eu já estou salvando no banco de dados, né? Então, e aí aqui, como o meu programinha em Java está acessando diretamente o arquivo em Python, né? Ou seja, como a minha interface gráfica
está acessando diretamente o arquivo em Python, ele vai executar o arquivo em Python, né, remotamente, sem precisar ele estar aberto, nada. Né, eu só deixei ali embaixo uma guia aberta para mostrar para o professor depois. Mas não tem necessidade nenhuma do arquivo Python estar aberto. Tá? O usuário não vai precisar ter contato com o arquivo em Python, por exemplo. Daí aqui, quando eu ligo em X, ele vai mostrar uma outra figura, perfil espacial da rede. Aqui outro perfil espacial da rede de uma outra maneira, né? Visto de uma outra maneira, que é a perturbação da rede, né? Como que ela se comporta. E a imagem 3D eu não estou mostrando por enquanto porque eu estava migrando do código original para o código do Python final, digamos assim. Aí eu só não migrei a plotagem do último gráfico porque eu estava fazendo testes, né? Mas são 4 gráficos, né? Falta só a última plotagem do gráfico 3D. Só que é só copiar o código já pronto, colar no meu arquivo final Python e aí ele vai plotar o gráfico, né? Aqui na tela. É só porque eu não coloquei essas linhas de código ali. Então o que acontece? Eu estou com 2 problemas no momento, né? Problemas não. Estou com 2 tarefas a serem feitas e mais a escrita, né, das equações em Menrad-Giré ali no trabalho de conclusão de curso. E a primeira tarefa, então, é que o meu arquivo em Python, porque o que acontece? Essa interface gráfica aqui, para apresentar os resultados do professor, eu estou acessando diretamente o arquivo em Python. Apesar de que eu já estou salvando no banco de dados essas informações e tudo mais. É que eu só não coloquei no arquivo em Python, porque o arquivo em Python acessar o banco de dados, entendeu, professor? Então, eu preciso colocar as linhas de código lá no arquivo em Python para acessar o banco de dados para pegar essas informações. Mas para fazer rodar o programa aqui, eu coloquei uma linha de código, as linhas de código, né, para acessar diretamente o arquivo em Python. Por exemplo, aqui, ó, professor. Nessa classe inicial, né, essa linha de comando aqui, processo, né, runtime, get runtime, execute, ele está dizendo aqui, né, execute meu arquivo em Python, que está no diretório c/users/tcc.py. Então, é aqui, ó, né, c/users, eu tenho esse arquivo tcc.py. Ele está executando esse arquivo aqui. Aí, essa linha de código tem aqui porque eu estou executando diretamente o arquivo, né, sem passar pelo banco de dados, digamos assim, né. Esse arquivo aqui, ele não é o arquivo original, digamos assim, né. O arquivo original está aqui, ó, professor. O arquivo original, então, ele está aqui. É só um ambiente alternativo de programação em Python, que é o Jupyter Anaconda, né? Que é mais fácil de visualizar, né? Então esse aqui é o arquivo original, ó, com toda a resolução computacional em Python, né? Então nós temos lá número de sítios, número de equações por sítios, o alfa, vizinhos ótimos, tempo inicial, tempo final, step, que é o passo, né? E parâmetros das equações. Aqui que eu falo que falta, né, o arquivo em Python acessar as informações do banco de dados, porque não tem escrito ainda, mas é fácil de fazer, né? Acredito eu, que é bem fácil, bem simples de fazer, na verdade. Então lá, como foi apresentado há pouco, né? Séries temporais, perfil espacial da rede, né? E aqui, ó, que é o mais importante, né? Que são essas, que é a plotagem do gráfico 3D, né?
E aí o professor falou, mas você tem que comparar com o arquivo, você tem que comparar com, né, com a dissertação do Fábio, né, que você tá se baseando pela dissertação, né? Daí aqui está a dissertação do Fábio, né? E aqui, ó, na página 79, a gente já consegue ver, né? Claro que tem que discutir na escrita do trabalho, né? Mas aqui dá para ver que eu cheguei nas mesmas, eu e o Fábio, né? Nós que construímos esse arquivo em Python, né? Mas nós chegamos na mesma, nos mesmos, nas mesmas figuras, né? Da perturbação espacial da rede, das equações de Menard-Guillet, né? Então são as mesmas figuras, são os mesmos resultados. Aqui foram feitas simulações em Fortran. Aqui nós fizemos simulação em Python, né? Nós fizemos essa construção juntos, né? Essa migração. Então, esse gráfico não foi mostrado há pouco na execução, porque eu não coloquei no arquivo lá que eu estou executando em Python, né? Só para deixar mais rápida a execução. Mas é só copiar e colar essas linhas de código. Então, tipo assim, professor, eu consegui, né, chegar nos resultados exatamente iguais à perturbação da rede, que é mostrado na dissertação do Fábio. Como o professor falou, né, tem que escrever sobre as equações de Menard-Guillet e mostrar os resultados comparativos, né, comparando aquilo que você conseguiu obter com aquilo que está na dissertação de mestrado dele, né. Então aqui eu estou mostrando para o professor, né, mesmo que eu não tenha escrito ainda, eu estou mostrando para o professor que aqui estão os resultados do Fábio e aqui estão os resultados, né, do que eu consegui chegar, que só foram idênticos, né, professor? Bom, aí o que eu preciso fazer com relação à programação é fazer com o meu arquivo acesse o banco de dados, mas, né, se eu, por exemplo, se eu precisasse defender agora em dezembro, eu já iria conseguir acessar a interface gráfica diretamente o arquivo em Python sem passar pelo banco de dados, né? A questão do uso do banco de dados ela não é tão necessária assim, foi uma escolha minha, né, professor? Mas é só, tipo assim, só falta, ao invés de eu acessar o arquivo em Python direto, né? É só eu pegar e colocar no início ali o arquivo em Python para acessar o banco de dados, né? Basta eu colocar aqui, né, no início aqui, né, umas linhas de código no início, né? Eu executo o arquivo em Python, né? E aqui ele acessa o banco de dados, né? Que é onde falta então só as linhas de códigos aqui no início. Ao invés de eu setar os valores diretamente, aqui agora acho que foi bem explicado. Ao invés de eu setar os valores diretamente, aqui n igual a 101, que é o número de sítios, eu coloco assim, n recebe do banco de dados essa informação, n recebe do banco de dados essa informação. Então é só isso que falta fazer da questão da programação, né? Da questão das figuras, o senhor viu ali na tela que elas não ficam, eu não consegui colocá-las no painel ainda, né? Então isso aí eu não sei se eu vou, né, acho que eu vou deixar por último para tentar ver se, porque assim, se der tempo de colocar as figuras nos painéis, coloquei, né? Se não der, ainda estou mostrando os resultados, né, professor? Então acho que não é, eu acho que não é tão necessário assim, né? Questão das figuras, né, professor? Tipo assim, se não der tempo de colocar as figuras nos painéis, elas ainda estão mostradas, né? Aqui eu acredito que tem que esperar toda a execução aqui, ó. Então aqui embaixo tem que esperar, professor, estabelecer a conexão completa, senão dá erro, né? Então aqui, ó, quando eu clico em resultados, os resultados deveriam aparecer nos painéis, né? Nos painéis pequenininhos. Eles estão aparecendo, as figuras, elas não estão aparecendo ainda nos painéis, né?
Então, mas isso aí é por último. Se der para fazer, eu fiz, né? Se não der para fazer, eu não fiz. Eu penso em sim, escrever, né? Agora, o que o professor falou, né? Escreve sobre as equações de Méhard-Giré, escreve sobre os resultados comparativos, né? Coloca, né? Essa seção que falta, né? É, e depois, e aí para finalizar a escrita, porque eu vou defender o texto escrito, né, professor, além de defender o resultado, né, além de defender o próprio trabalho que eu fiz da modelagem computacional. Então as figuras elas estão sendo mostradas assim, ó, em sequência, uma a uma, professor. Elas deveriam aparecer aqui, né, nos painéis, mas eu não sei se vai dar tempo de colocar. Se der tempo, deu. Se não der, ainda assim, talvez não seja algo que vai me causar reprovação, né, professor? Quando eu clico no xizinho ali, ó, deseja realmente sair, ele sai, né? Então aqui estão todos os feedbacks, assim, né? Classe controle, conexão estabelecida. Falando sobre o arquivo em Python, sobre o arquivo do banco de dados, né? Então aqui, professor, eu uso o MySQL Workbench, né? Então, como eu tenho, o que eu tenho cadastrado no meu banco de dados, né? Eu tenho cadastrado um login, né? Que é o login teste com a senha 123. A data que eu entrei de login, dia, é, dia 17 de 4 de 2021, 17 de 4 de 2021, a data que foi cadastrado, né? E a hora que foi cadastrado é 7h38. Que deu um bugzinho. Bom, quando eu tenho três, né? Esqueci o termo. Eu tenho três tabelas, né? Que é uma tabela que é referente aos parâmetros das equações e os parâmetros de integração, né? Então, ó, o que eu tenho cadastrado aqui nessa tabela de parâmetros das equações são os parâmetros das equações que coloquei lá na interface gráfica. O que eu tenho cadastrado nos parâmetros underline integração é o que eu tenho cadastrado também na minha interface gráfica, né? Número de sítio 101, número de equações por sítio 2, alfa, vizinhos ótimos, tempo inicial, tempo final. Se por